Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Astrologia do Destino, um livro escrito por Liz Greene, e é um livro fantástico se a gente quiser entrar nos arquétipos do zodíaco. E hoje a gente vai falar sobre o signo de Touro, porque estamos entrando em Touro agora. E a Greene, ela, antes de começar o texto dela sobre o signo de Touro, ela nos dá um pequeno trecho de Mary Elizabeth Coleridge, que é assim: Mãe de Deus, não és senhora, mulher comum da terra comum. E aí ela fala o seguinte: 3 diferentes touros míticos reivindicam a honra de estarem associados a touro. Um é o touro branco que levou Europa em seu lar, em Tiro, para Creta. Esse touro era o próprio Zeus, transformado em animal, com o propósito usual de raptar ou seduzir as mulheres que lhe agradavam. O segundo touro é uma vaca, na verdade, não um touro, a forma animal de Io, outra concubina de Zeus, que era enciumada, mudou para a forma bovina. O terceiro touro, e o mais famoso, é o touro de Creta, por quem Pasífae, ou Pasífae, esposa do rei Minos de Creta, se apaixonou e que gerou o monstruoso Minotauro, que o herói Teseu teve que matar. Vamos considerar o simbolismo do touro em si, que Afrodite e Vênus, de olhos de touro, regente planetário de touro, na devida ocasião. Primeiro, vamos começar com a história do touro cretense, que parece ter uma profunda relação com o destino de Touro. E é o seguinte: o rei Minos era filho de Europa e Zeus, filho do deus enquanto touro, né? Ele era filho de Europa e de Zeus. Era o rei de Creta e de sua ilha exercia muito poder sobre todas as ilhas gregas e partes do continente. Quando jovem, tinha lutado com seus irmãos Radamanto e Sarpedon pelo trono, defendendo sua reivindicação por direito divino. Orou ao deus Poseidon, senhor do mar e dos terremotos, para que fizesse sair um touro do mar, como sinal, e encerrou a oração com a promessa de sacrificar imediatamente o animal como oferenda e símbolo de servidão. Poseidon, que também é retratado em forma de touro, aqueceu. O animal apareceu no momento devido. Minos subiu ao trono, mas ao contemplar a majestade do animal, pensou nas vantagens que teria em incluí-lo em seu rebanho e arriscou uma substituição, supondo que o deus não notaria ou não se importaria. Ofereceu no altar de Poseidon o melhor touro branco que possuía e juntou o touro marinho sagrado ao seu rebanho. Poseidon, entretanto, não gostou da substituição, retaliou a blasfêmia, convocando Afrodite para instalar em Pasífae, esposa de Minos, uma incontrolável paixão pelo touro. Pasífae persuadiu Dédalo, o famoso artesão, para fazer-lhe uma vaca de madeira, onde ela poderia se unir sexualmente ao touro. Dédalo executou o trabalho. Pasífae entrou na vaca e o touro, por sua vez, entrou em Pasífae. Dessa união nasceu o Minotauro, o hediondo monstro, com corpo humano, de cabeça de touro, e que se alimentava de carne humana. Minos, amedrontado e envergonhado, contratou Dédalo para construir um labirinto onde pudesse esconder essa horrível criatura. Ali eram deixados grupos de rapazes e moças vivos para alimentar o Minotauro. O erro básico dessa história triste não pertence à rainha Pasífae, mas ao próprio Minos, embora a rainha tenha exteriorizado o destino invocado por ele. Joseph Campbell escreve o seguinte sobre o defeito de Minos. Ele tinha transformado um acontecimento público em ganho pessoal.
enquanto o sentido total de sua investidura como rei é que ele não era mais um simples homem particular. A devolução do touro deveria ter simbolizado sua submissão absolutamente altruísta às funções de seu papel. Por outro lado, sua retenção representou um impulso de autoengrandecimento egocêntrico. Assim, o rei, pela graça de Deus, tornou-se o perigoso tirano parasita para cada um por si. Assim como os tradicionais ritos de passagem ensinavam a pessoa a morrer para o passado e renascer para o futuro, as grandes cerimônias, as grandes cerimônias de investidura despojaram-no de seu caráter privado e vestiram-no como manto de sua vocação. Através do sacrilégio da recusa do rito, entretanto, a pessoa se separou como unidade da unidade maior da comunidade total. Assim, o um se dividiu em muitos que lutaram um contra o outro, cada um por si, e só podiam ser governados pela força. Campbell continua descrevendo essa figura do tirano monstro tão comum nos contos de fada, entre parênteses, frequentemente um gigante como Fafner e Fasolt no Anel de Wagner. Fecha parênteses. O assambarcador do benefício geral, o monstro ávido dos direitos vorazes do meu. É interessante observar que Hitler era taurino, assim como o Neil e Marx. Também a rainha Elizabeth II, que parece ter entendido a um ponto notável o significado mais profundo de sua investidura como rainha, e que se mantém como símbolo de estabilidade e firmeza moral de todo o Reino Unido. Mas o tirano monstro, de que fala Campbell, é o desafio de touro, sua face escura, que precisa ser enfrentada em alguma altura da vida. O poder terreno, que permite ao tirano acumular sua riqueza, como Minos acumulou riqueza, e poder sobre os mares. É a dádiva de touro. Mas o dilema reside no relacionamento com o Deus. Qual é o Deus a que ele serve? A divindade ou a ele mesmo? A história de Minos termina numa situação estagnada como um monstro destrutivo no coração de um reino aparentemente abundante. A estagnação conduz, inevitavelmente, à chegada de Teseu, o herói que deve solucionar o impasse. A característica ironia do mito, como já vimos em Ares, aparece aqui. Teseu, que como Minos é um rei de origem divina, é filho do deus touro, Poseidon, a criatura que ele precisa enfrentar no coração do labirinto. É a forma escura e bestial de seu próprio pai espiritual, bem como símbolo do pecado de Minos. Assim, Minos, seu Minotauro e o herói Teseu estão unidos pelo mesmo símbolo do touro, pois são aspectos do mesmo cerne arquetípico. Minos e Teseu, em certo sentido, são duplos um do outro, porque um comete o pecado contra o Deus, enquanto o outro precisa redimi-lo. Mas o que é o touro, né? Símbolo do poder que precisa ser dedicado ao Deus. Já vimos nas imagens de Ares que o carneiro está associado ao Deus oculto, ao poder e potência fálicos e à onipotência do Pai. O touro é um animal totalmente diferente. Não é de fogo, é de terra. E embora esteja associado à fertilidade da terra, esta não é igual à fértil criatividade do céu. O conto budista da domesticação do touro, entre parênteses, às vezes retratado como boi, fecha parênteses, mostra um homem em vários estágios de desenvolvimento em que precisa aprender a domar o touro recalcitrante, até que finalmente homem e touro desaparecem e revelam-se como partes da mesma unidade divina. O touro não é mau, mas quando ele dirige o homem, pode levá-lo à destruição, porque nesse caso o homem fica à mercê de seus desejos. Mas a repressão também não é a resposta. Homem e touro precisam executar uma dança, onde um respeite o outro. Essas imagens orientais retratam o problema da relação entre o ego e os instintos. Problema que jaz no âmago do padrão de desenvolvimento do touro. De touro, né? Há outras histórias míticas que descrevem a luta com o touro. Um dos mais poderosos é o homem-deus zoroastriano Mitras, o Redentor.
sempre retratado com seu famoso barrete, com as mãos em volta do pescoço do touro. Héracles também precisa vencer um touro. Esses motivos da conquista e do sacrifício do touro parecem tratar da submissão a um self maior e a percepção de que o poder do touro não é meu, mas precisa ser direcionado para um objetivo mais transpessoal. Seja um touro ou uma vaca, como no mito de Io, é o mesmo animal que examinamos. Não causa surpresa que a associação básica dessa criatura seja com a deusa Afrodite, que tinha olhos de vaca e cuja natureza pode revelar-nos muito sobre o significado da besta que touro está destinado a encontrar e a domesticar. Afrodite Vênus tem mais personalidade e contornos mais nítidos que praticamente qualquer outra deusa grega. Ela não é simplesmente um conceito abstrato destinado a personificar alguma ordem vagamente percebida no cosmos. Ela é muitíssimo viva, qualidade que transpira nas esculturas que temos dela, anteriores à era grega, remontando à grande deusa Ishtar do Oriente Médio. Seu afeto é generoso e carnal. Ela não tem qualquer ambivalência a respeito de sexo. Paul Frederick, no livro On the Meaning of Aphrodite, dá a isso o nome de sexualidade iluminada pelo sol, em contraponto a divindades femininas como Artemis e Atena, que equiparam o ato sexual e a contaminação. Enquanto o corpo é uma contaminação para a maioria dos olímpicos, para Afrodite é sagrado. Em parte é por isso que ela é sempre retratada nua, ao contrário das outras deusas que quase sempre aparecem vestidas. Parece que ela personifica a natureza nua, não envergonhada. Também age como mediadora entre o mundo dos imortais e o mundo dos homens, exatamente como Zeus, pois ela gosta de se acasalar com os mortais. Geralmente, o mortal que tem relações sexuais com uma deusa é punido com a morte e a castração, ou até pior. Vimos um exemplo disso com Ixion, que foi punido sendo amarrado para sempre a uma roda de fogo devido à sua tentativa de seduzir a deusa Hera. Afrodite, porém, é a amante em potencial de qualquer deus ou herói que lhe atraia. Nesse sentido, ela está pronta a se encarnar, relacionar-se com o mundo dos vivos e das coisas terrenas. Sua nudez pode ser vista pelos mortais. Portanto, ela é acessível à experiência humana, diferentemente de deuses como Apolo e Artemis, que são esquivos e punem quem os espreita muito de perto. Afrodite é uma fêmea ativa, assume um papel ativo na corte e na sedução, no amor e no ato do amor. Nunca é violentada ou atacada por um macho. Ela é tão poderosa sexualmente que isso seria impossível. De forma alguma, ela se assemelha às mulheres vítimas que Zeus e outros deuses masculinos perseguem, arrebatam, violentam e humilham. Afrodite é uma imagem da igualdade sexual relativa. Um ser raro numa época da história quando a predominante maneira coletiva de ver se inclinava na direção oposta. Ela é também a padroeira das cortesãs, embora proteja com igual entusiasmo o sexo apaixonado dentro do casamento. Enquanto Hera, rainha dos deuses, representa as estruturas e códigos morais que ligam a instituição do casamento ao coletivo. Afrodite incorpora a alegria conjugal e a fertilidade. Procriação, desejo e satisfação, embelezamento e cultura, beleza e artes eróticas, tudo isso lhe pertence. Ela faz amor como uma arte civilizada, ao contrário da violência física e da voracidade de Ares Marte. Paul Frederick escreve o seguinte: os impulsos da sexualidade são naturais. Por outro lado, o ato do amor sofisticado é altamente cultural. Só um momento que eu vou beber um pouquinho d'água. Afrodite serve de intermediária entre os dois, né? Que é o ato de amor sofisticado, né? E os impulsos da sexualidade. Bom,
ela junta-os. Ou melhor ainda, ela não os torna idênticos, mas os interrelaciona e sobrepõe um ao outro em grande medida. Dizendo de outra forma, podemos concordar que ela é a deusa do êxtase, mas devemos admitir que esse êxtase combina harmoniosamente ingredientes naturais e culturais. As dádivas de Afrodite, entretanto, são uma faca de dois gumes. Por um lado, as artes do amor e a satisfação do desejo podem unir homem e mulher na sexualidade harmoniosa e na vida conjugal feliz. Porém, do outro lado, podem gerar rivalidades, ciúmes e paixões que ameaçam seriamente as relações entre pessoas, grupos étnicos e até nações. Assim, a paixão de Minos pelo touro sagrado leva à paixão arrasadora de sua esposa por esse mesmo touro. E o monstro que daí resulta torna-se um cancro, corroendo o reino por dentro. Até a vaca, que parece ser uma criatura tão pacífica, pode levar ao caos e à destruição. Nas primeiras cosmogonias, Afrodite não tinha mãe, tendo nascido da união entre o mar e os órgãos genitais cortados de Urano, castrado por seu filho Cronos. Sugere que Afrodite pode ser o que for, mas não é maternal no sentido comum, embora seja fértil. Talvez fosse mais adequado dizer que ela não é de forma alguma uma esposa, embora estimule as alegrias físicas do casamento. Frederick sugere que ela é a mais solar das deusas. Artemis e Hera são fortemente lunares, a esfera da primeira sendo caracteristicamente o ar enluarado da meia-noite, a segunda frequentemente retratada com um crescente lunar. Seu simbolismo tem ricos antecedentes na velha civilização europeia e existe naturalmente uma associação psicológica mais geral entre a lua e a menstruação, a virgindade e o princípio feminino em geral. É Afrodite que, mais que qualquer outra deusa, é inevocadamente solar em muitos episódios. E essa solaridade associa-se naturalmente ao seu brilho. Observem que ela seduz a Anquises à luz do dia. Existe uma posição, um contraste profundo entre sua sexualidade iluminada pelo sol e a ansiedade furtiva e iluminada pela lua, e a hostilidade de Artemis com relação ao amor carnal. Tudo isso traça um quadro vivo de um aspecto de nosso touro. Pode-se então perguntar por que é preciso que ele seja subjugado por Teseu ou por Mitra, já que Afrodite parece ser uma deusa benigna cujas qualidades são muito necessárias para a nossa cultura atual. Mas é por causa de seus ardis que começa a guerra de Troia, e os estragos causados por ela são sempre uma ameaça ao relacionamento em nível individual ou coletivo. Ela é uma deusa extremamente ambígua. Em Esparta era adorada como uma sanguinária deusa do combate. Dizia-se que sua contrapartida egípcia, Hathor, a deusa com cabeça de vaca, florescia no sangue e no assassinato. Talvez seja preciso olhar novamente para Hitler, que tinha não só o Sol em touro, mas também Libra ascendendo, e era, portanto, duplamente regido por Vênus. A fórmula budista parece ser sumamente conveniente. Não assassine o touro, aprenda a dançar com ele, desenvolvendo um padrão de respeito mútuo, para que o touro se torne mais humano e o homem mais animal. Conheci muitos taurinos que tentaram lidar com os problemas potenciais do touro, suas paixões e sua cobiça unilateral, dividindo-se. E ela continua assim, dizendo: dividindo-se, isto é, recolhendo-se para o intelecto, a fim de evitar a ameaça dos sentidos arrasadores. É claro que isso não é a solução. É o que fez de Miaus, prendendo o Minotauro no labirinto. O corpo, então, em geral, rebela-se contra a tirania da mente. Também conheci taurinos que são prisioneiros dos seus sentidos quando o touro ou a vaca dirige o homem ou a mulher. E isso também não satisfaz nem o touro nem o parceiro humano, pois aí voltamos ao rei Minos, que repudia o self e tenta se apoderar para sua própria gratificação do que não é seu, com trágicos resultados. Desculpem, gente, eu falei errado, é rei Minos, né? Rei Minos prendendo o Minotauro. Bom, até aqui lidamos com os aspectos femininos do touro, mas Afrodite, no mito, compõe um par. E mesmo que ela não seja esposa no sentido convencional, ainda assim é casada.
com o estranho Hefesto, chamado Vulcano em latim, que Zeus e Hera lhe deram como marido. Sempre que há pares assim de deuses no mito, creio que implica duas metades de um só padrão arquetípico. Mesmo que o casamento de Afrodite e Hefesto seja incômodo, não deixa de ser um casamento. Ele é o cônjuge legítimo dela. Portanto, precisamos analisá-lo, pois ele também pode dar-nos um entendimento da natureza do destino do touro. Hefesto é o ferreiro divino, refletido nos deuses ferreiros de muitas culturas, pois é feio e coxo. Tem muito em comum com os anões teutônicos, porque é uma criatura de terra e sua habilidade consiste no dom artístico e no poder físico. De acordo com a história, ele era tão fraco e doentio quando nasceu que sua desgostosa mãe Hera o jogou das alturas do Olimpo para livrar-se do embaraço causado por esse filho lamentável. Tenho visto esse triste padrão no começo da vida de muitos taurinos cujas famílias esperavam algo mais espetacular, mais brilhante, mais exuberante que a criança vagarosa e terrena que o taurino muitas vezes é. Hefesto sobreviveu ao infortúnio porque caiu no mar, onde a deusa do mar, Tétis, tomou conta dele e o ajudou a montar sua primeira oficina de ferreiro. Ele compensou essa gentileza com muitos objetos bonitos e úteis. Até que um dia Hera viu Tétis usando um adorável broche feito por Hefesto. E quando descobriu que seu criador era o filho perdido, chamou-o de volta ao Olimpo, onde lhe ofereceu uma oficina melhor. Casou-o com Afrodite e começou a mimá-lo muito. Os dois acabaram reconciliando-se, e ele até chegou ao ponto de censurar Zeus pelo tratamento dado a Hera, quando o rei dos deuses pendurou a esposa do céu pelos pulsos, porque ela tinha se rebelado contra ele. Zeus, enraivecido, jogou do Olimpo pela segunda vez, e a queda durou o dia inteiro. Quando caiu na terra, ele quebrou as duas pernas e ficou coxo. Depois disso, só pôde andar com muletas douradas. Graves diz o seguinte sobre ele: Hefesto é feio e tem mau gênio, mas de um grande poder nos braços e ombros e em tudo que faz tem uma perícia ímpar. Uma vez fez um conjunto de mulheres mecânicas de ouro para ajudá-lo na oficina. Elas até falam e executam as mais difíceis tarefas que ele lhes confia. Possui um conjunto de mesas de 3 pés e rodas de ouro dispostas pela oficina, capazes de irem sozinhas ao encontro dos deuses e voltarem. É um casamento curioso entre a bela, indolente travessa Afrodite e seu marido feio, deformado, porém talentoso. Ela despreza sua feiura e é eternamente infiel a ele, mas não pode se separar dele. Acho que esse par de figuras forma um centro inquieto no signo de Touro, pois reúne aí a parte do signo que possui a maravilhosa perícia, poder e engenhosidade de Hefesto, mas que é lento, desajeitado e sem encanto. E também a parte que personifica a beleza e que despreza sua própria imperfeição física. Quer os taurinos exteriorizem esse estranho casamento através de um parceiro real, quer ele constitua um conflito interior entre o idealismo e a rusticidade do signo, o casamento é um dado, une a espécie de destino. Talvez o ego precise chegar a um acordo com o touro bestial, mas o próprio touro está dividido entre a grosseria e a graça. E essas 3 partes compõem o daimon que impregna esse signo enganadoramente simples. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande abraço para todo mundo, especialmente para os meus amigos taurinos, meus irmãos queridos. Até a próxima. Tchau, tchau.